E aí galera, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso de Epidemiologia 1 e nessa segunda videoaula vamos aprender um pouco mais a mexer no RStudio e configurar a sua base de dados para o estudo. Agora aqui eu abri o RStudio e vou explicar um pouco mais como a interface dele é organizada. Aqui, como vocês podem ver, a tela é organizada e dividida em 4 grandes painéis. Esse primeiro painel aqui, o superior esquerdo, é o script, onde são colocados os comandos. Esse inferior esquerdo é o console, onde aparecem os comandos que serão executados. O superior direito, o ambiente, que exibe os objetos criados como banco de dados, funções e entre outras coisas. Esse daqui do inferior direito é o local onde são exibidos gráficos, pacotes instalados e o help. Agora que vocês entenderam um pouco como funciona o RStudio e a sua interface, vamos abrir um arquivo que será enviado pela professora Valéria e nele vai conter todas as informações necessárias para a gente realizar essa segunda videoaula. Ela vai mandar o arquivo para a gente baixar e logo que vocês baixarem, já tenta criar uma pasta para deixar tudo separado, só para utilizar a base de dados que a gente vai usar futuramente e deixar também esse script, que é esse arquivo que a gente vai abrir agora. Então eu vou aqui no explorador de arquivos e eu já criei uma pasta com R aqui. E aí eu vou abrir esse arquivo aqui e colocar abrir com. Eu vou abrir com o RStudio. Isso já vai facilitar muito a vida de vocês. Esse arquivo aqui, ele é o script, que são instruções, roteiros seguidos pelo sistema computacional para que a máquina execute a tarefa programada. E esse script ele vai ter que ser salvo na mesma pasta em que está a base de dados. O primeiro passo que a gente vai realizar agora é criar um arquivo de memória no RStudio, onde a gente vai guardar todos os comandos da análise. Esse arquivo ele tem extensão R. Para criar, a gente vai vir aqui em File, New File, RScript. Após isso, salvar esse arquivo com o nome que desejar na pasta onde você vai guardar os seus dados. Em salvar como, colocar um nome, eu vou deixar na minha pasta R, que já tem todos os arquivos lá. Só fazer isso. Agora a gente vai aprender um comando muito importante que é para executar cada linha do script. Então, para isso a gente vai clicar na linha, selecionar Ctrl mais o Enter. E assim o comando será executado. Para que você execute vários comandos de uma vez, é só você selecionar as linhas e utilizar esse comando aqui, run, que vai executar vários comandos de uma vez. Para a gente começar a realizar esses comandos, antes a gente vai utilizar a base de dados do painel do Rio de Janeiro com exemplos atualizados da Covid. A gente vai utilizar esse link que está aqui. Então a gente vai abrir esse link. Esse aqui é o painel do coronavírus no Rio de Janeiro. E aí você vem aqui em informações e dados abertos, download dos dados Covid. Ou então a gente pode utilizar esse link que já vai baixar direto o banco de dados, como eu vou fazer aqui para vocês. Podem ver que o arquivo está sendo baixado aqui. Agora que o arquivo foi baixado, vocês salvem ele na mesma pasta que vocês salvou o script antes. Então aí você vem aqui e mostrar na pasta e aí coloque ele na pasta. Eu vou colocar na minha pasta R. Feito isso, agora a gente vai começar a iniciar a execução dos comandos. Selecionar a linha, Ctrl mais Enter. Esse comando é só para a gente certificar que o nosso script ele está sendo salvo na pasta em que desejamos e assim a base de dados vai ser lida também lá, desde que vocês tenham salvado o arquivo do download tudo nessa mesma pasta. Então agora vamos ler a nossa base de dados. Vamos selecionar essa linha 10, Ctrl Enter. Pode ver aqui que a base de dados está sendo lida. A gente pode notar que a base de dados ela foi criada nesse painel superior aqui direito. Para a gente visualizar, a gente clica nela. Então, essa é a nossa base de dados de Covid do estado do Rio de Janeiro. Agora vamos começar a nossa análise dos dados, só que antes a gente precisa preparar a base de dados. Então, a gente tem que identificar
como cada variável está sendo identificada pelo programa. E lembrando que, como a professora Valéria já explicou, temos 4 tipos de variáveis: a qualitativa nominal ou ordinal e quantitativa discreta ou contínua. Para a gente saber como uma variável foi lida, vamos usar o comando class, e as variáveis qualitativas elas devem ser lidas pelo R como factor, já variáveis quantitativas devem ser lidas como numeric. Então aqui agora eu vou utilizar o comando da linha 14, Ctrl, Enter. Pode ver que o sexo é uma variável qualitativa nominal, e ela foi lida como character, mas tinha que ser lida como factor. Então futuramente a gente vai precisar fazer essa mudança na nossa base de dados. Então agora vamos ler a variável idade, e ela já aparece como numeric. Então aqui a próxima linha a gente vai utilizar para ver como está a estrutura da nossa variável sexo. Ctrl, Enter. Então vocês podem ver que apareceu como ela está na estrutura. Agora vamos transformar a variável sexo em fator. Agora vamos utilizar comandos para transformar as variáveis em fatores. Para isso, então, a gente vai criar uma nova variável, que é a sexo2, na base de dados sem substituir a original. Então, vocês podem ver que aqui tem a sexo e a gente vai criar uma nova variável, que é a sexo2. Vocês podem ver aqui que foi criada essa nova variável. A gente vai fazer isso para que não faça nenhuma alteração no banco de dados inicial caso algo dê errado. Feito isso, vamos seguir os comandos para ver a estrutura da sexo2, que mostra a estrutura dela, summary. E agora vocês podem ver que ela está dividida em sexo feminino, masculino e I. O software não entende que o I é ignorado, então vamos substituir por vazio. Pois essa variável sexo tem células não identificadas, assim vamos atribuir NA a esse rótulo. Então, para isso a gente vai dar Ctrl, Enter. Então, agora após isso a gente vai retirar esse nível I. Eu vou mostrar na base de dados que ela está já como NA, para vocês verem que foi transformado. E vocês podem ver aqui, que agora ele está como NA. Aqui vocês podem ver que então esse comando foi executado perfeitamente. Então galera, essa foi a nossa segunda videoaula para vocês familiarizarem um pouco com R, aplicar alguma das funções do script e abrir uma base de dados e identificar as variáveis. Até a próxima!